Bons amigos da Terra, amantes da natureza, aqui é o professor Roberto e hoje eu vou contar uma história para você e vou fazer uma homenagem. Vou contar uma história contada por René Piemonte, pelo professor René Piemonte, e a minha homenagem é a ele mesmo. René Piemonte foi engenheiro agrônomo pela Exalc, USP, mesma escola onde eu me formei, mestre em horticultura e especialista em preparados biodinâmicos, reconhecido aí internacionalmente, principalmente aí aqui na América do Sul. Mas desde 2011, René atuou como consultor, professor, em diversos cursos do Centro Ecológico para agricultores e agricultoras da Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. René faleceu na manhã de domingo, do dia 26 de julho de 2020, em sua propriedade no Peru. Já havia 7 meses que René estava confinado, até mesmo antes, 2 meses antes, 3 meses antes de começar toda a pandemia e todos entrarem em quarentena. Mas em sua última mensagem de áudio, ele deixou uma mensagem sobre o momento que nós estamos vivendo agora. E essa mensagem eu vou estar passando para vocês aí no final vou ler para vocês o que ele escreveu, uma mensagem muito bonita que ele escreveu, vou ler no final aqui da nossa apresentação. E a história que eu vou contar para vocês é a história do preparado de Coca-Cola, o preparado biodinâmico de Coca-Cola, entre aspas aí. Bom, ele contou essa história, escreveu essa história, que ele falava que nos cursos de agricultura biodinâmica é muito comum fazer perguntas. Perguntas como, por que esses preparados? Por que misturar essas plantas? Por que exatamente esses preparados? Não poderiam ser outros? Por que nessa época do ano? Por que esse ritmo? E ele fala que lutando para encontrar, muitas vezes ele lutava, era uma luta para encontrar respostas, que eram das diversas perguntas, que não necessariamente no livro de 1924 do Rudolf Steiner ele necessariamente respondeu exatamente as perguntas que eram colocadas, mas ele pôde começar a perceber por que os preparados era tão importante para a Terra. De acordo com essas perguntas, realmente ele via a importância dos preparados para a Terra. E dentre essas perguntas, em seus cursos, logo no início, surgiam questões, logo de todas essas questões surgiam questões como por que o chifre de vaca e não o chifre de boi? Então, para quem sabe, o preparado 500 e o 501, a gente aconselha, quem entende e quem não entende, acompanha aí as aulas, as apresentações que nós fazemos, que nós explicamos muito bem, que a gente utiliza o chifre de vaca e não de boi. E isso perguntava-se, Mas geralmente ele dizia que esse trabalho era respondido logo, ele já dava essa resposta facilmente. Mas havia-se muita discussão e muitos argumentos eram trocados sobre o fato de ser o chifre de vaca e não ser o chifre de boi. E a melhor coisa que ele falava que se podia fazer nesse caso, era colocar o esterco de vaca dentro de um chifre de boi e de vaca, e enterrar e ver o que saía. E ele falava, não há nada melhor do que ver os resultados. Nos cursos que ele dava, e aí ele confrontava com outras questões, até que, como por exemplo, questões ainda relacionadas a essa questão do chifre, o esterco dentro do chifre, e também perguntava, perguntas como se poderia estar colocando o esterco dentro de potes de iogurte, dentro de potes de qualquer plástico, alguma coisa. E é claro que ele dizia que a resposta dele era imediatamente. Ele dizia, nem pensar. E até que em um dos cursos perguntaram para ele, nós podemos usar então uma garrafa de Coca-Cola?
E ele respondia, né, mais uma vez, segundo ele conta que ele respondia mais uma vez, nem pensar. E então, durante um curso, né, alguém veio com uma garrafa de Coca-Cola e disse, né, mas professor, podemos ao menos tentar? E ele disse que então ele teve que aceitar aí o desafio, né? Ele dizia que há um princípio fundamental em educação que ele dizia, né, que diz que não existe nenhuma pergunta existe, é estúpida, nenhuma pergunta é estúpida. Não existe pergunta estúpida, mas somente a nossa incapacidade de compreender a pergunta. E então ele decidiu aceitar o desafio. Né? E aqui então eu vou colocar a imagem, né, da foto real, né, da foto que eles tiraram no experimento deles. Então eles realmente usaram, né, o chifre da vaca, pegaram o chifre de vaca, colocaram o esterco no chifre de vaca, colocaram o esterco num chifre de boi, né, e colocaram então um esterco na garrafa de Coca-Cola. E aqui então eu vou colocar, então, para ficar mais didático, eu vou colocar aqui os 3 experimentos que foram. Né? Então foram o chifre de vaca, o chifre de boi, que lá eles chamam, né, de corno também, o chifre é corno também, né? E a garrafa de Coca-Cola. Então, qual que é a diferença aqui, só para mostrar para vocês viram na foto, o chifre da vaca, para quem não conhece, ele é um chifre diferente, ele vê o formato aí, ele tem um formato, ele faz mais uma curva assim, né? Então eu vou mostrar para vocês aí na imagem. E o chifre de boi, para quem não conhece, ele é um chifre mais, tem algumas características, né? Ele é mais reto assim, né? Ele faz a curva tudo, mas ele é mais reto, tá? E tem outras características também, aqui o chifre é mais oco da vaca, né? Aqui é tampado na ponta, aqui no boi é aberto, né? Então tem algumas outras características que é nítido, você consegue, né? Para quem tem, é só pegar, olhar e você vai ver que existe essa diferença. Então tem né, a garrafa de Coca-Cola, que é de plástico mesmo. E aí ele conta que foi interessante, né, de tudo isso, quando eles fizeram, né, encheram vários chifres, né, mas o que foi interessante é a expectativa que se criou. Né. E ele dizia que é interessante notar de que cada vez que alguém passava no local, então perguntava-se como seria o resultado, então criou-se uma expectativa muito grande. Então, para quem não conhece, os chifres eles são enterrados, né, durante 6 meses, né, o chifre mais especificamente aqui, que foi com o esterco de vaca, é durante o inverno, 6 meses durante o inverno. E ele dizia, né, que você pode imaginar o quanto que criou essa expectativa, né, e que quando voltaram para desenterrar, depois desses 6 meses, realmente a expectativa era grande. E logo, então, começaram a desenterrar os estercos de vaca. Então, o primeiro que foram analisar, né, foram ver, foi o chifre de vaca. E logo ele conta que notou-se que o cheiro, né, que já é, depois dos 6 meses, já é um outro material, é importante dizer isso, né? Para quem conhece, é um material totalmente transformado e que logo se notou, né, que o preparado, que a gente chama que é o preparado 500 aqui, com o chifre de vaca, você nota-se um cheiro muito bom, é um cheiro muito agradável. É um cheiro, como eu dizia, né, um cheiro particular. Então vamos definir aqui a diferença. Né? Então, como ele dizia, é um cheiro todo específico, né, um cheiro particular dele próprio.
né? Você não vai encontrar em outro lugar, mas o que vai mais parecer, ele falava que era um cheirinho do tabaco, um pouco de tabaco, né? E um pouquinho de cheiro de frutas vermelhas, né? Frutos vermelhos. Isso é o que o René Pemonte contava. E todos que estavam lá, né, que estavam lá presentes, eles cheiravam, né? Cheiraram, todos cheiravam e todos constataram esse cheiro agradável. E aí depois o próximo foram ver o chifre de boi. E aí olharam, né, o conteúdo dentro do chifre, pegaram o conteúdo dentro do chifre de boi e logo viram que não tinha fermentado corretamente, né, o chifre, ou seja, não houve a mesma transformação, né, que aconteceu no chifre de vaca. O cheiro não era o mesmo no chifre de vaca. Tá? Então, vamos colocar assim, a característica seria então, vamos colocar assim, inacabado, né? Um processo inacabado. E o cheiro, outro cheiro, vamos colocar outro cheiro. Parecia que, né, nem estavam, no caso aí, fermentado, nem fermentados estavam. Depois veio, né, o grande momento excitante, né, o preparado de Coca-Cola. Né? E então, né, quando foram ver o preparado de Coca-Cola, viram que a substância orgânica dentro, né, da garrafa estava bem, né, da mesma maneira, né, materialmente falando, estava processada, né, havia tido uma transformação. Estava negro, né, uma característica mais escura, ela fica mais escura, né, ou seja, tinha se decomposto muito bem aquilo lá. Mas no momento em que foram, aí que foi viram, né, até a grande diferença. Mas quando então foram cheirar, né, eles viram que, né, o cheiro não existia nada, né, não existia cheiro. Então havia um detalhe importante aí, não tinha absolutamente cheiro nenhum, não sentia cheiro. Esse até sentia cheiro, mas era um cheiro diferente. Esse um cheiro bom, esse um cheiro aparentemente até razoavelmente desagradável, né, diferente. E aqui a garrafa de Coca-Cola não sentia cheiro nenhum. E todos cheiraram, né, os agricultores presentes cheiraram e também disseram que não estava bom, ninguém gostou do cheiro. Né, e que, por fim, né, chegaram a uma conclusão que não servia para nada. Não servia para nada. Então, ele não, automaticamente, né, concluindo, ele não deveria ser usado. E aí, né, o professor René diz que ele não precisou dizer mais nada, né, ele ficou quieto, mas embora ele também tinha ficado aí surpreendido, porque ele nunca tinha feito. Ele já sabia desses resultados, de vaca e do chifre de boi, mas aqui ele confessa que ficou surpreendido, né, nunca tinha visto, né, e o resultado, e ele chegaram a uma conclusão, depois disso, né, que eles chegaram a uma conclusão. Mais tarde, eles entraram em uma conversa, né, fizeram uma reunião, e eles perguntaram, e o que nós descobrimos? Né, e qual foi a nossa grande descoberta? E no final, eles chegaram a uma conclusão. Né, e a conclusão foi que o agente ativo, né, no preparado, aquilo que realmente fertiliza, o solo, porque, para quem não conhece, isso é um fertilizante do solo, depois é jogado no solo para fertilizar. Ele, na verdade, ele tem origem na matéria. Né? Então, como houve essa transformação, né, tem origem na matéria, ele tem origem nas substâncias orgânicas, realmente. Né? Você vai ver, tem a ver com a substância orgânica, tem a ver com o processo de transformação da matéria orgânica, mas que o verdadeiro efeito que eles chegaram à conclusão, eles chegaram à seguinte conclusão, eles descobriram que o verdadeiro efeito
da fertilização da terra ocorre através do cheiro, né? E aí, René Pierremont, professor, diz: então percebemos, né, que o Rudolf Steiner disse quando ele falou do clarissentir, quando ele se referiu ao cheiro. Então, Rudolf Steiner, em uma das suas palestras, ele fala sobre o clarissentir. Clarissentir, né? Existe a clarividência, ele fala do clarissentir. Então, essa capacidade pelo cheiro, né, da gente, né, existem aí fenômenos que estão por trás, né, processos energéticos que estão por trás do cheiro, né? E um dia falaremos mais sobre o clarissentir, né, nas nossas videoaulas aí. E que eles chegaram à conclusão que o que realmente serve para fertilizar o solo no preparado é o seu perfume, o seu cheiro. Então, para terminar, eu vou colocar aqui, né, como conclusão, que o que fertiliza o solo, né, é o seu perfume, o seu cheiro. Essa foi a grande descoberta, né? É uma história, né, que René Pierremont contou. E a gente pode concluir isso, a gente vê, né, em matérias aí, em conteúdos que a gente vê que ele fala, muitas vezes ele contou, do Steiner fala sobre a nutrição pelo cheiro, né? Ele até falado, né, da nutrição, por exemplo, da mãe, o cheiro da mãe nutre o filho, né? Então existe aí não só a nutrição física, né, do alimento físico, mas existe a nutrição, né, do cheiro da mãe no filho. E que essas substâncias sutis é aí que vai trabalhar, a gente vai estar, né, existe todo o princípio, que é o mesmo princípio da homeopatia, né, que quanto mais sutil as substâncias, né, maior aí vai ser os efeitos, né, nos campos sutis. Então, a gente vê que quando a gente está adubando o solo, né, a gente aduba com perfume. Isso é algo que eu considero aí uma coisa muito bonita. Então, vamos aqui terminar, né, com a homenagem, né, do professor René, né? Como eu havia dito no começo, né, que ele já fazia 7 meses que ele estava já confinado, né? Em uma última mensagem de áudio que ele deixou sobre o momento que estava vivendo, né, na pandemia. Então ele faleceu no final de 2020, no meio de 2020. Então e aí ele escreveu isso que eu escrevi aqui e vou ler para vocês. Espero que essa situação passe. Vai passar. Mas que traga para a humanidade uma maior consciência do alimento orgânico, da qualidade do alimento, da consciência sobre a natureza e, principalmente, sobre a solidariedade que é tão importante exercer nesses momentos. Então ele falou, né, é um áudio que ele mandou. Foi um dos últimos áudios dele. Tudo bem? Então, é isso aí. Obrigado, professor René, por toda a sua contribuição, né, pelo seu exemplo aí na agricultura, nos ensinamentos da agricultura biodinâmica. E fica com Deus. Um grande abraço. E é isso, pessoal. Então, ficamos aí então com a nossa, né, homenagem singela, né, mas importante aí. E quem quiser então contribua, compartilha, né, para mais gente conhecer o professor René, aí depois vai pesquisar quem foi ele, né, e que passe essa mensagem também que ele mandou aí, bonita, para mais gente ouvir, tá bom? Então compartilhe. E é isso. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima apresentação. Até lá!